Vou começar esse recado de hoje dando parabéns para minha Vicky, linda, maravilhosa, que hoje faz 14 anos. Mandem muitos parabéns aqui nos comentários. Filha, te amo, tenho muito orgulho de ser sua mãe. Você é uma inspiração para mim. Parabéns, meu amor. Bom, estamos gravando esse programa aqui. Estou muito emocionada. Vocês vão assistir agora a entrevista do Rafa e da Ana, mãe e filho. O Rafa foi um dos sobreviventes ao ataque em Israel, dia 7 de outubro. Ele é o único sobrevivente que está aqui no Brasil e ele conta, ele é um milagre mesmo, e foi a primeira vez que os dois deram entrevistas juntos. Então foi muito emocionante, me identifico muito com a Ana. Tenho certeza que vocês vão se emocionar muito com essa história. Se você tem uma história para contar, mora em São Paulo ou pode vir, manda um e-mail com o número do teu telefone para o amarmaternidade@gmail.com. Aproveita e já se inscreve no canal, faz um login, tá inscrito, é muito simples. Se você quer apoiar esse programa, manda também um e-mail, amarmaternidade@gmail.com. A tua inscrição é muito importante para a gente. Compartilha esse programa com todo mundo que você conhece. Um beijo. Tenho certeza que vocês vão se emocionar. Deixa aqui nos comentários que eu adoro interagir com vocês. Beijo. Hoje, tudo ainda está sendo metabolizado. Estamos nos recuperando aos poucos, mas não estamos bem. Ainda há reféns em posse do grupo terrorista e sentimos as dores das perdas, mas só tenho sentimentos de gratidão. No Amar de hoje, vamos conversar com a Ana, que é mãe da Beatriz, de 29 anos, e do Rafa, de 28, que presenciou o ataque terrorista em Israel no dia 7 de outubro de 2023, enquanto estava em um festival de música eletrônica com seus amigos. Ana irá relatar toda a angústia, preocupação e aflição que sentiu ao descobrir que seu filho estava em perigo, enquanto Rafael contará em detalhes como foi esse triste momento que presenciou. Rafa, Ana, obrigada por terem vindo aqui. Pessoal, eu conheci o Rafa numa palestra que eu fui. Como muitos de vocês sabem, eu sou da religião judaica. Esse ataque do Hamas que mexeu com o mundo todo e principalmente com a gente que é da colônia, e eu já fui várias vezes para Israel, fiquei muito impactada com a palestra do Rafa e queria muito trazer ele e a Ana aqui. Então, preparem os lencinhos, prestem atenção, achem uma posição confortável aí no sofá, porque essa história é de filme. Então, obrigada primeiro para os dois virem. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. Obrigada, Rafa. Obrigado, o prazer é nosso. Ana, você enfrentou esse desafio de ser mãe solo desde que seus filhos eram muito jovens. Como foi conciliar a tua carreira na área da saúde com a criação deles? Não foi muito fácil, né? Quando eu me divorciei, eles eram ainda muito pequenos, o Rafa tinha 5 anos, a Bia ia fazer 7 anos. E não é fácil. Eu sou enfermeira de formação. Na época eu trabalhava ainda como enfermeira assistencial. Era uma dedicação muito forte, né, para o hospital, dentro da minha profissão. E tinha que me dedicar também à educação e à criação deles. Mas eu tive muito apoio, né, apoio da família, apoio também da família do pai deles. E principalmente apoio também de um colégio judaico que eles frequentaram, né, e cursaram até antes da faculdade. Então eu tive assim um suporte muito grande. Rafa, você foi em busca de uma vida melhor quando você decidiu morar em Israel. Você contou na ocasião que você tinha sofrido um assalto à mão armada aqui, que 2 vezes, e você falou, chega, eu quero uma vida melhor. Como é que foi para você, até como filho, tomar essa decisão e como é que a tua mãe reagiu? Então, na verdade, sempre tive muita sorte, porque minha mãe, ela sempre incentivou a eu fazer o que eu queria. Ou seja, Rafa, faça o que você quer pela sua felicidade. Não pense em ficar, por exemplo, preso em algum lugar por causa de pessoas. Então, se eu tinha o desejo de sair do Brasil, ela falou, não pense em mim para ficar aqui. Ela sempre foi aquela mãe que criou a gente para ter asas. Pro mundo. Então, com muita liberdade, muita responsabilidade, mas que a gente fosse donos de nós mesmos. No caso, em 2023, de janeiro até maio, tentaram me assaltar 2 vezes, mão armada. E aí eu já tinha um certo desejo de ir para Israel, tentar uma vida. E eu sabia que se eu voltasse, eu teria o colo da minha mãe. E paradoxalmente ou não, Israel é o país mais seguro do mundo.
Exato. É um paradoxo, tá, gente? Porque a gente viu esses ataques, que foi uma fatalidade, mas Israel é, de fato, o país mais seguro do mundo. Você consegue ter liberdade para ir e vir, uma mulher ela consegue pegar um transporte público, ela consegue pegar um táxi sem ter medo. Então é uma qualidade de vida, é realmente uma qualidade de vida. E eu percebi isso, eu fui em busca dessa qualidade de vida. Por incrível que pareça, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Bom, vamos lá, gente, prestem atenção aqui. No dia 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas bombardeou e assassinou brutalmente milhares de inocentes em diversos locais em Israel. Rafa, juntamente com teus amigos, estava num festival de música eletrônica quando os ataques começaram. Rafa, eu queria que agora você descrevesse pra gente, contasse, fizesse uma narrativa e uma linha do tempo. O que passou pela tua cabeça quando você percebeu que a festa em Israel estava sendo interrompida? Porque eu lembro que você falou que você demorou para entender o que estava acontecendo. E como é que os seus amigos reagiram? Quando que você percebeu? Faz uma linha do tempo, do momento que você foi para a festa, a tudo que aconteceu até você se proteger no bunker. Em Israel eu estava fazendo muitos amigos. Eu cheguei em maio de 2023. Eu conheci uma pessoa que é o Hanani Glaser. Que morreu, né? Que no caso ele faleceu na festa. E ele me comentou que ia ter uma versão de uma festa brasileira, que é o Universo Paralelo, uma festa famosíssima no Brasil, e que teria uma versão em Israel. Eu já tinha ido aqui no Brasil, na festa, então eu já conhecia. Tá. E é uma festa que celebra muito amor, muita paz, é uma festa que você reúne pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões. Tinha gente árabe, judeu, muçulmano, gente da América do Sul, gente da Europa, eram 3.000 pessoas do mundo inteiro. E assim, a energia era surreal, uma energia muito boa. Sim. Eu fui com o Hanani e com a Rafaela, a namorada dele, e a gente ficou sabendo que a festa era no sul. As festas lá em Israel, eles informam 2 horas antes a localização. Então eles mandaram um SMS 2 horas antes, e a gente pegou uma carona com um amigo do Hanani até a festa. Sábado de manhã, eram 6:30 da manhã, eu estava sozinho na frente do palco. Foi quando eu comecei a ouvir barulhos de fogo de artifício. Pá, pá, pá. Minha primeira reação foi olhar para cima. Porque não tem fogo de artifício em Israel. Não. Então, assim, não é algo comum em Israel ter fogo de artifício, em uma festa ainda rave. Então, quando eu olhei para cima, eu vi vários mísseis passando. Vários. Era incontável. Na hora, pararam a festa, falaram Tsevadom, que é código vermelho em hebraico. Em hebraico, gente, tá? Código vermelho em hebraico. Imagina, você tá em um espaço aberto, você vê um monte de míssil passando, qual que é a sua reação, né? Eu, um brasileiro, tinha me mudado há 5 meses, eu não sabia qual que é o protocolo de defesa, o que fazer numa situação daquela. E aí eu me agachei, olhei para um lado, olhei para o outro, cada um tava com uma reação. Tinha gente correndo, tinha gente filmando, tinha gente chorando, cada um com uma reação. Eu tava sozinho naquele momento, eu saí correndo, até que eu fui até a barraca em que a gente deixou nossas coisas. Nossa mochila, nossas águas. E eu encontrei o Hanani e a Rafaela. O Hanani, ele tinha muita experiência de exército. Ele já tinha feito exército em Israel, ele morava lá há 7 anos. E aí ele falou, a gente precisa ir para um bunker. E aí a gente saiu correndo, sem direção. Foi quando a gente olhou o celular, a gente estava indo em direção a Gaza, sem querer. Estava indo em direção de onde estavam vindo os mísseis. A gente parou, respirou e falou, vamos em direção ao contrário. A gente chegou na estrada, parou um carro, era um casal que estava na festa, a gente percebeu pelas roupas, né? E a gente parou o carro, a gente pulou dentro do carro, estava o nascer do sol. É totalmente surreal, assim, você não imagina. Naquele momento só passava na minha cabeça como que é possível um negócio tão bonito quanto a natureza, o nascer do sol, uma festa em que celebrava o amor, e ser acabada desse jeito. Quando a gente chegou no bunker, a gente pediu pro casal deixar a gente num bunker. Provavelmente vai ter imagem desse bunker. Ele era no meio de uma estrada, algo que a gente não conhece, a gente que é do Brasil. Só quero contextualizar aqui que é importante. Para quem não é da religião judaica, para quem não é familiarizado com Israel, como tem muitos ataques em Israel, frequentes, todos os lugares em Israel, restaurantes, hotéis, tem uma coisa chamada Prédios. bunker, que eu vou deixar o Rafael explicar. Exato, o bunker ele serve praticamente para você entrar lá e se proteger dos mísseis. Como a gente estava muito próximo de Gaza, tem muitos bunkers no meio da estrada. Ou seja, tem um ataque de míssil, o carro para e entra dentro, e a pessoa que está dentro do carro entra no bunker para se proteger. Blindado. Que é blindado, ou seja, ele protege de mísseis.
Quando eu entrei no bunker, a Rafa e o Hanani, a gente foi os primeiros a entrar no bunker. E aí, tanto é que um amigo meu mandou mensagem e falou, Rafa, eu tô indo embora de carro, você quer carona? Eu falei, não, eu me sinto seguro, porque eu tô num bunker. Começou a chegar muita gente, um lugar que era para 15 pessoas se tornou um lugar para 40. Já não dava para respirar. Os israelenses, como eles têm experiência de exército, eles falaram, pessoal, vamos dividir o ar. Metade em pé, metade sentado. Para dividir o ar, só para você ter ideia. Já não dava para respirar. Meia hora depois, lotado o bunker, 40 pessoas. Eu tava encostado, bem na parede do bunker. Eu começo a sentir tiro vindo nas minhas costas, mas não passando o bunker, porque ele é blindado. E aí, do nada, uma granada, e aí eu ouço aquele barulho de filme, aquele... E aí você... Acho que você não tem reação naquele momento, você não entende o que está acontecendo. Adrenalina, você não espera que vai ter um ataque terrestre. A primeira vez que teve um ataque dessa magnitude em Israel, e você não espera. As pessoas começaram a se movimentar dentro do bunker, rezando. O Hanani e a Rafaela estavam agachados, um na frente do outro. E o Hanani tranquilizando a Rafaela o tempo todo, e eu com a mão em cima dos dois rezando. Eu rezava em português, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus. E nesse momento eu comecei a ouvir uma voz feminina do outro lado do lado de fora. Era uma mulher policial, e ela estava falando no rádio que código vermelho também, e que ela não ia aguentar. Ou seja, estava tendo troca de tiros. E eles gritando, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Em árabe significa Deus é grande, que é quando um terrorista vai fazer um atentado, normalmente ele grita isso. E aí se tornou um caos lá dentro, porque esse bunker não tinha porta. Então imagina 40 pessoas dentro de um lugar em que você sabe que do lado de fora tem pessoas querendo te matar e não tem nada que impeça eles entrarem. Virou uma loucura dentro do bunker. As pessoas tentando ir para trás, eu estava bem no fundo, né, porque eu fui os primeiros a chegar. No meio de tudo isso, uma menina me mordeu. Gente, não, não é que mordeu, você tem a cicatriz até hoje, ela não soltou mais. Ela não soltou, ela fincou a boca inteira na minha costela. Eu olhei a cara dela era assim, eu preciso me proteger, como se eu fosse o terrorista. E como eu tava na frente dela, ela entrou em colapso e ela mordeu com toda a força. E assim, naquela situação você pensa, o que eu posso fazer, né? Não tem nada que você possa fazer, porque eu entendi naquele momento que todo mundo ia morrer. Eu entendi que tinha chegado a minha hora. A primeira coisa que eles fizeram foi jogar um gás. Nossa. Em 30 segundos eu não conseguia respirar. Eu tentava puxar o ar, eu colocava a mão aqui na garganta. Não ia, o ar não vinha. Meu Deus. Depois jogaram uma granada de estilhaços, e eu o tempo inteiro assim agachado, eu não olhava pro lado, com os olhos fechados. Essa mesma menina que me mordia, ela caiu em cima da Rafa. E a Rafa falando pra mim e pro Hanani que ela tava morrendo. Eu e o Hanani, a gente tentou tirar a Rafa. Meu Deus. A menina não conseguia tirar a menina de cima da Rafa. Imagina, 2 homens tentando tirar uma menina. Ela tava morta já? Não, ela tava viva, desesperada. E aí a gente não conseguiu tirar. Nessa hora eu vi o desespero na cara do Hanani, do tipo, eu preciso fazer algo. E aí ele foi pra frente, quase na entrada do bunker. Poucas vezes que eu olhei pro lado enquanto eles atiravam granada, eles atiravam, pegaram armas mesmo e atiravam. Eu vi ele sendo atingido. Eu vi o Hanani sendo atingido e agonizando. Eu vi meu amigo morrer. Meu Deus. Mas naquele momento eu entendi que, assim, era só questão de tempo para acontecer comigo. E é muito bizarro como o terrorismo psicológico é tão grande que você deseja que isso aconteça. Eu vi na outra palestra você falando, eu só queria morrer logo. Eu só queria que acabasse. Granada, tiro, gás, coquetel molotov, não parava, assim. Eles ficaram 2 horas fazendo isso. Foram 2 horas. Depois eu descobri isso, porque eu fiquei lá dentro 5 horas. Eu desmaiei. Depois de um tempo eu acordei, eu já estava entre corpos. Você achou que você estava morto, né? Achei que eu estava morto. Quando eu acordei e falei, uau, eu tô vivo. É surreal como o nosso corpo ele funciona, porque na minha cabeça eu só queria ir embora. E o meu corpo ele reagiu de uma forma de proteção que, quando eu acordei, fingindo de morto. Tem uma cena que me veio agora que é bem impactante, que eu lembro de um celular tocando. O celular tocava
e tinha um brilho, assim. E tava muito escuro por causa de toda a granada, por causa de toda a pólvora, fumaça. O celular tocava e provavelmente era uma mãe, um pai ligando atrás do filho. E eu fiquei desesperado. Eu peguei aquele celular e joguei na parede, longe, por medo. Medo que eles vissem que eu tava vivo. Depois de 5 horas, uma pessoa chegou dentro do bunker, começou a falar algo. Eu não entendi o que ele estava falando. Eu olhei para ele, eu abri o olho e eu falei, eu não aguento mais. Quem era essa pessoa? Eu achei que era um terrorista. Eu fui para a mão dele. Quando eu saí do bunker, na entrada tinha uma fogueira de pessoas. Meu Deus. Eles colocaram jovens que estavam na festa comigo no bunker. Eles colocaram fogo nessas pessoas vivas. Ai, E aí eu dei de cara com a polícia. O que era essa pessoa que foi me buscar? Foi um milagre também. Ele estava no bunker e no começo do ataque ele saiu, antes de começar o ataque terrestre, ele saiu para fazer xixi. E quando começou o ataque, ele se escondeu e ele ficou durante 5 horas escondido do lado de fora. Ele viu uma menina sendo estuprada na frente do bunker. Ele viu um menino que estava no meu bunker ser sequestrado. E aí, quando passou o carro da polícia, ele parou esse carro. A polícia achou que ele era terrorista, quase matou ele. Mas ele conseguiu se identificar e aí foi ele que foi no bunker tirar as pessoas. E a polícia estava do lado de fora protegendo, porque quando eu saí, ainda estava tendo tiros. Ou seja, depois de 5 horas fingindo de morto, vendo as pessoas morrer do meu lado, eu ainda saí com medo, porque ainda estava tendo tiros. Eu sentei do lado do bunker e eu me olhava assim. Eu falava, uau, eu tô vivo. Eu não acreditava. Assim, surreal. Você passar por isso, você vê a morte e falar, uau. Ô, Rafa, uma coisa que me chamou muito a atenção na primeira palestra tua que eu vi agora também, né? A gente sempre fala que a vida não é só sobre o que acontece com a gente, é sobre como a gente reage. E você me parece uma pessoa que tem muita temperança, muita calma. Como que você acha? Eu sei que isso é muito da sua personalidade, mas 5 horas ali, ouvindo granada, tiro, vendo pessoas sendo mortas. Como é que você acha que você conseguiu manter a calma e encontrar a segurança no meio ao pânico do teu redor? Deus. Porque não tem controle. Você não tem controle sobre isso. É Deus. É Deus que fez tudo orquestrado para que eu conseguisse sair de lá com toda a sanidade que eu saí. Para você ter noção, do momento que eu saí do bunker até o hospital, que demorou também, eu não desmaiei. Só para vocês terem uma ideia, logo depois que eu saí, a Rafa saiu. Tendo que deixar o namorado morto ali. Exato, ela gritava o nome do Hanani desesperada, ela queria voltar pro bunker. Desde que a gente saiu do bunker até o hospital, que demorou um tempo, porque a gente teve que se esconder embaixo de carro ainda, esperar tiro passar, pegar a ambulância, a Rafa desmaiava, acordava. Eu fiquei acordado o tempo inteiro, porque eu entendi que eu precisava passar por aquilo para ajudar ela. Talvez foi isso que me salvou. Ô, Rafa, como é que foi para você lidar visualmente, emocionalmente com a perda do Hanani? E como é que essa experiência você acha que afetou a tua perspectiva de vida? Complicado. Tem um dia que eu não pense nele. Imagino. Ana, sou mãe, tô aqui quase morrendo por dentro também. Acho que já falei que a relação de vocês dá para ver que é muito legítima e muito linda. Uhum. Como é que você reagiu? A gente tem um fuso horário aqui, a gente começou a saber das notícias mais tarde. Como é que você reagiu quando você soube que o Rafa estava em perigo? Como é que você soube também? Foi assim, tem um fuso horário, então por volta de umas 6:30 da manhã no sábado, eu acordei, tinha uma mensagem da minha filha dizendo, mãe, o Rafa tá bem, me liga. Mensagem do meu genro também falando, Ana, eu falei com o Rafa e ele tá bem, ele tá no hospital. E uma mensagem de um celular de Israel, né, um número desconhecido para mim, que era o Rafa, porque o Rafa me chama de Vãe ou Vavãe, né? Mãe, mamãe, Vãe, Vavãe. E aí eu sabia que era ele, que ele colocou, Vãe, eu tô bem. Mas você até então não entendia nada. Não entendi nada. Como. Não, mas isso que eu tô falando durou segundos. Eu acho que deve ter durado tipo uns 10 segundos, eu bati o olho. Aí minha filha ligou e falou, eu falei, Bia, o que tá acontecendo, né? Ela falou, mãe, tá tendo ataque em Israel.
Aí eu falei, tá, e o Rafa? Ela falou, o Rafa estava numa festa, ele correu para um bunker, o bunker que ele estava foi atacado. Meu Deus. Nessa hora, eu já nem ouvia mais nada. Né? Ela, mãe, calma, o Rafa tá bem. Eu falei, mas ele tá bem, ele tá vivo e inteiro. Porque com as granadas, a gente vê que muitos soldados, ou muitos civis, perdem membros. Pernas, É braços. muito normal, infelizmente é muito comum. E eu vi muito isso lá no hospital. Você viu, chegar sem perna. Muito. Muita gente sem pedaço do corpo. Então sem perna, sem braço. E ela falou, mãe, o Rafa tá bem, tá inteiro e ele já está no hospital. Eu falei, eu preciso falar com ele. Ela falou, se acalma porque ele precisa de você. Aí eu respirei fundo, nesse meio tempo, eu liguei para ele. E aí, a hora que ele me ouviu, ele falou, Vãe. Nossa. E aí ele começou a chorar. Nossa, meu Deus. Ele falava assim, Vãe, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, eu já sei, calma, você tá bem. Nesse momento eu respirei fundo e não chorei. Não chorei para ele. Eu falei, Rafa, calma, você tá bem, você tá sendo cuidado, você tá no hospital, me liga de vídeo, eu quero te ver. Claro. Aí ele falou, não tenho bateria, eu tô com 2%, acho. O curioso é que eu não peguei o celular o tempo inteiro. Eu não consegui falar com ninguém, eu nem pensei nisso. A Rafa, por exemplo, ela mandou o código SOS, que tem do iPhone, que ele é um código que é SOS emergência. Então ele avisa para algum contato seu que você tá com um problema. Ela avisou umas 10 vezes pro padrasto dela. O padrasto não conseguiu chegar porque fecharam as estradas, os terroristas fecharam as estradas. Então, muitos pais que estavam indo atrás dos filhos morreram, porque eles não conseguiam chegar nos filhos. Os terroristas mataram eles. E quando eu peguei o celular, eu falei, uau, eu tô com o celular. Eu não tinha nem ideia. Durante todo o caos, eu nem pensei nisso. Eu só pensei que eu ia morrer, né? Então... Muitos jovens registraram o que estava acontecendo e ligaram para os pais, né? E a reação do Rafa foi, eu acho que se isolar, né? Naquele momento ele não ligou, não mandou mensagem, nem para nós, nem para os amigos, né? Enfim. E aí foi quando eu falei com ele, pedi para fazer a chamada de vídeo, ele falou, mãe, eu devo estar com 2 ou 3% de bateria, não dá, eu tenho que segurar. Aí eu falei, daí eu chamei um amigo dele, né? Eu falei assim, e o Felipe? Aí ele falou, ele tá tentando vir para cá. Pro hospital? Pro hospital. Eu falei, então vamos desligar o telefone para você segurar a bateria. E na hora eu liguei para ele, pro amigo dele. Eu falei, aonde você está? Ele falou, fica tranquilo, eu vou encontrar o Rafa. Eu estava no sul de Israel. Eu estava no sul. E ele estava mais pro no norte. norte. Só para vocês se situarem, tá? Em Israel, aqui o sul é onde faz a fronteira com Gaza. E Isso. Tel Aviv é aqui. Mais ao centro. Então, para quem quiser olhar o mapa aí vai entender. Eu achava que, até conhecer o Rafa um mês atrás, eu achava que os ataques tinham começado propositalmente. Muita gente achava isso. E não, foi uma coisa totalmente... Eles já estavam planejando esse ataque há muitos anos. Sim. E a Rave foi só um presente para eles, vamos Na dizer verdade, eles estavam há 2 anos planejando o ataque. Como Israel estava pronto para assinar um acordo com a Arábia Saudita, eles resolveram antecipar esse ataque. Foi num feriado judaico, 50 anos depois da guerra dos 6 dias, do Yom Kippur, quando eles atacaram há 50 anos atrás. A festa, na verdade, dizem até que salvou o resto de Israel, porque eles acabaram parando, abusando das mulheres, fazendo toda a atrocidade que eles fizeram, e isso acabou fazendo com que eles não avançassem até Tel Aviv. Então, eles não esperavam a festa, mas a festa pode-se dizer que salvou o resto de Israel também. E aí o amigo do Rafa levou o carregador. E aí, com toda a dificuldade, ele cruzou o país. Nossa. Enlouquecidamente atrás do Rafa, porque ele é como se fosse da família. E assim que ele conseguiu levar a bateria, né, o carregador lá pro hospital, aí eles voltam a me ligar. Já nesse momento, minha família toda já estava em casa, meus irmãos, né, minha filha, Você sobrinhos. estava ferido, Rafa? Oi? Você estava ferido? Eu estava ferido mordida, né? a granadas, minha perna doía muito, porque eu fiquei horas prensado entre os corpos. Então... Eu cheguei a pensar que ele tivesse fraturado, né? Eu achei. Ele falava assim, mãe, tá doendo muito minha perna. Eu falei, fica calmo, você pode ter tido uma fratura, né? Espera para fazer o raio-x, vão avaliar, né?
Mas não se preocupe agora com isso. O importante é tirar a dor, né? Rafa, o que você diria que passou pela tua mente? Como você descreveria esse momento de alívio ao falar com a sua vovã e saber que você estava em segurança, né? Por ter passado aquele mega momento de adrenalina, mas você estava vivo. Então, eu acho que eu só queria falar com a minha mãe. E assim, acho que a única coisa que me tranquilizou de verdade foi falar com a minha mãe. Porque eu precisava colocar pra fora. Eu fiquei muito tempo em estado de choque. Quando mediram a minha frequência, né, na ambulância, o médico falou que estava 50. Baixíssimo. Baixíssimo. Eu estava em estado de choque real, assim. Eu não conseguia entender todo o contexto. Eu só queria que acabasse aquilo. E aí eu cheguei no hospital, vi a loucura que tava, os pais procurando os filhos, pessoas sem pedaços do corpo, cirurgia de emergência. Era uma loucura aquele hospital. E aí quando eu consegui falar com a minha mãe, porque eu tava solitário lá, né? Eu tava, querendo ou não, minha família não tava lá, meu amigo chegou, e aí quando ele chegou eu me senti mais aliviado também. Mas falar com a minha mãe foi como se eu estivesse vivo. Foi falar, uau, eu tô aqui. E tá tudo bem, vai dar tudo certo. Óbvio que é algo que no dia a dia a gente tem que lidar, mas assim, só de ter falado com ela me tranquilizou muito. Tranquilizou muito. Ana, e você? O que você sentiu quando você finalmente viu o Rafa por vídeo, conseguiu ter uma mínima dimensão, né? A gente só foi entender tudo o que aconteceu muitos dias depois, Sim. o tamanho do ataque. Sim. Mas você, como mãe, teu filho do outro lado do mundo, aquela hora que você viu ele por vídeo, fora desabar o choro, o que você sentiu? Eu acho que é um misto de emoções, né? Muito triste por ele ter passado por tudo aquilo. Claro, certeza. Gratidão por ele estar vivo. Muito triste por ele ter sofrido, por ter passado tudo aquilo e eu não ter conseguido poupá-lo. Porque eu acho que... A gente quer proteger, né? O sentimento de mãe é esse. A gente quer proteger os filhos eternamente de tudo. Então, quando eu falo para o Rafa, não faz tal coisa, porque eu já vivi isso e sei que não vai dar certo. Mas ele, como todo jovem, vai fazer. Né, ele vai fazer. Então, muitas coisas que nós já vivemos, né, por experiência, nós já vivemos e sabemos que não deu certo, a gente tenta passar para que eles não passem por aquilo, não sofram o que a gente quer poupar a dor deles, eles vão mas sofrer. Às vezes não tem como, né? Não tem como. Agora, ali eu não tinha como proteger, mas é um sentimento de culpa. Então, foi um mix mesmo de sentimento, né? De sentimentos. Por que eu deixei ele ir para Israel? Por que ele estava naquela festa? Por que eu não estava lá para proteger? Por que isso aconteceu? Senti a dor dele, como eu sinto até hoje. O Hanani, eu não conheci, mas eu tenho um amor por esse menino. É incrível, porque eu sinto o carinho que o Rafa tem por ele. E foi uma amizade muito rápida, né, deles. Só que foi muito intensa, muito intensa. E o Hanani morreu tentando proteger o amigo, a namorada, as pessoas que estavam lá. Então... eu sinto o sofrimento dele. Eu acho que ser mãe é isso, né? A gente sente o que os nossos filhos sentem. Total. Às vezes o nosso sofrimento é até maior do que o deles. Total. Né? Eu escuto muito isso. Que a minha irmã fala, você está sofrendo mais que a Vicky, pode parar. Isso. E eles não entendem isso. Eles vão entender o dia que eles forem pais, né, mães. Mas a gente sabe o que eles estão sentindo e o nosso sentimento de sofrimento chega a ser até maior. Com certeza. Né? E aí, a minha vontade era de que ele viesse naquele dia, né, no dia seguinte para o Brasil. Mas eu respeito, como o Rafa falou, né, minha mãe sempre incentivou a gente a fazer. Eu quero que eles sejam felizes. Né? Não, eu sei, Ana, mas a gente está falando de uma circunstância que teu filho tinha presenciado um ataque, o país estava sendo atacado, acho que você queria naquele momento... Eu queria, era que ele voltasse. Eu tentei, na verdade, ir para lá. Tá. Né? Eu conversei com alguns órgãos ligados a religião judaica, né? E eles disseram que não teria como ir, mesmo porque os voos para Israel estavam todos cancelados. E aí tinha os da FAB vindo de lá para cá. Só tinha gente vindo, né? Os voos da FAB eram para trazer os brasileiros que estavam em Israel.
e não tinha como chegar no Brasil, né, sendo um voo de turista. Então, Enfim. o Rafa... Então, e aí o Rafa só queria ficar. Ele teve um sentimento de eu tenho que ficar para ajudar as pessoas aqui. Você ficou se sentindo assim por quanto você não queria vir, você queria ficar? Eu não queria vir por 2 motivos. Primeiro, porque o país começou a guerra no dia 7 de outubro, né? Então, Israel foi invadido, invadiram a festa, invadiram os vilarejos, fizeram o horror que fizeram. E o sentimento de voltar para o Brasil era como se eu tivesse abandonado as pessoas que ficaram. Aquelas famílias que se foram, a Rafa, que perdeu o namorado. Eu precisava ficar para ajudar. Só que eu entendi que eu precisava, depois de um tempo, eu entendi que as pessoas aqui no Brasil precisavam mais de mim. Meus amigos estavam sofrendo muito, minha mãe estava sofrendo muito, meu pai, minha irmã, todo mundo angustiado, porque todo mundo sabia o que eu tinha passado e sabia que eu estava no meio de uma guerra. Ou seja, no dia seguinte, quando eu fui para casa, que eu recebi alta, eu fui pro bunker 3 vezes, porque tocou sirene em Tel Aviv. Então, assim, imagina você sair de um bunker que você fingiu 5 horas de morto e no dia seguinte você tem que ir de novo para um outro bunker. Eu só chorava. Imagino. Eu só chorava. Porque eu falava, uau, tudo voltando, eu não me sinto Lógico. seguro, né? E assim, esse sentimento de não voltar era por isso. Mas eu entendi que era egoísmo da minha parte não voltar. Eu lembro que numa sexta-feira me ofereceram o último voo da FAB, o 5º. E nesse mesmo dia, minha mãe ligou para mim e falou, Rafa, eu tava olhando para minha cama e eu só pensava em você, deitado nela. Porque eu tenho esse costume de deitar nela. Até hoje. Até hoje eu gosto de deitar muito na cama dela. Amor. E aí ela só pensava de eu deitado na cama dela. E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, não, eu tenho que voltar. Minha mãe tá precisando de mim. E era seu aniversário? Era meu 3 de aniversário, novembro. 3 de novembro. E eu estava planejando ir pro Rio de Janeiro, né? Já estava, na verdade, tudo planejado. Quando, né, aconteceu, e aí eu falei, não tem sentido comemorar, não tem sentido eu viajar, né? E aí eu falei, como eu queria que o Rafa estivesse aqui. E aí eu, sem ânimo de nada, né? Enfim, a gente sofreu muito, 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 muito com tudo isso. Sem ânimo de nada, mas eu tinha que continuar trabalhando, né? E numa segunda-feira, o meu irmão falou, eles me chamam de Aninha, porque eu sou a caçula de 3 homens, né? E aí meu irmão falou, Aninha, vem pra casa, vem jantar hoje. Aí eu falei, não vou não, eu quero só, depois do trabalho eu quero ir pra casa. Aí ele falou, não, vem aqui em casa, a gente faz alguma coisa que você queira. Aí eu falei, eu prefiro ir pra casa, e ele insistiu muito. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou. Aí quando eu cheguei na casa do meu irmão, ele falou, vem aqui no quarto, que a Célia, que é a minha cunhada, quer te mostrar uma coisa aqui no quarto. Aí quando eu entro assim no quarto, eu dou de cara com o Ai, Rafa. meu Deus. Que momento. Nossa. Não, Foi tem um uma vídeo emoção, disso. A hora que vocês assim. passaram esse vídeo... Eu acho que eu dei um grito, porque parecia que eu estava vendo uma miragem, né? Ai, que Um fofo. fantasma, né? fantasma. Você combinou com quem? Com a tua irmã? Não, eu falei pra minha irmã e pro meu tio, e eu não avisei mais ninguém que eu ia Tá. vir pro Brasil. Eu fiz surpresa pra ela, pros meus amigos, pra deixar todo mundo louco Um mês mesmo. depois dos ataques. Um mês depois. Aí quando você viu, o que você sentiu? Nossa, eu não queria largar, né? Eu acho que eu fiquei abraçada com ele, eu acho Ai, que que amor. mais de 5 minutos. Eu não conseguia Ai, que largar. amor. Eu não conseguia largar. E ele voltou tão abatido, tão magrinho, aquela coisa de mãe. A mãe quer ver o filho sempre saudável, né? Bochechuda. Ah, bom. E eu só queria ficar grudada nele. Só queria ficar grudada Imagino. nele. Rafa, a gente sabe que tem uma expressão que é o estresse pós-traumático, né? De diversas situações, gente que presenciou um assalto, gente que viu alguém morrer, pegou fogo na casa que estava. Você é um sobrevivente e passou e está passando por um grande estresse pós-traumático. Isso a gente sabe que gera gatilhos para o resto da vida, por mais que você seja uma pessoa espiritualizada e que faça muita terapia, que tem essa mãe maravilhosa, mas eu queria que você falasse aqui, que você descrevesse a importância do apoio emocional da tua mãe, da tua família durante esse momento e como é que você está com o que eu acabei de falar, com o estresse mesmo pós-traumático, como é que você está lidando aí no dia a dia? Eu acho que eu sou muito agradecido.
agradecido por ter a mãe que eu tenho, Ai, gente. pela família que eu amor. tenho, os meus amigos. Eu sinto que, assim, todo mundo vai ter traumas, todo mundo vai passar por situações difíceis. O que eu mais vejo quando eu conto minha história são pessoas que voltam com uma história que também é traumatizante para ela, que aconteceu com ela. E isso é como se fosse um poder em que eu posso passar para o outro que tudo vai se resolver. É dia após dia, é terapia, é conversa, é entender que já aconteceu, já foi, não vai acontecer de novo. Você se considera um milagre? Sim. Num lugar onde tinham 40 pessoas, sobreviverem 9, Você foi escolhido. escolhido. Eu sei que Deus pegou na minha mão e falou, vem pra cá, você tem um objetivo de vida maior. Ter todo esse apoio emocional acho que me ajuda bastante, o apoio dos meus amigos. Tem momentos que eu caio, tem momentos em que eu tenho flashbacks, tem momentos em que eu me sinto mal, não vou falar que não, mas acho que a vida ela é um carrossel. Eu acho que ela é de altos e baixos. Eu acho que a gente tem que ser forte, tem que amar a vida acima de tudo. Um ensinamento que eu tenho e que eu peguei isso pra mim é que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Fato. Não sabe. Eu tava no meio de uma festa, vieram me atacar sem perguntar qual era a minha religião, qual era a minha nacionalidade. Eu vi e eu ouvi dos outros, né, naquele momento, dos terroristas, um ódio muito grande. E o que eu venho trazer é ao contrário. É a paz, é o amor, é a liberdade, é o direito de você fazer o que você quiser, mas que você tenha consciência de que tudo pode acabar. Então, tem que ser bem feliz. Você voltou para Israel, colete à prova de balas, voltou lá para o lugar que foi a festa. Como foi isso? Eu fui gravar um documentário, eu fui no lugar da festa, eu fui no bunker. E assim, de novo, agradecimento. Eu sentei, eu olhei aquilo, eu não acreditava que eu tinha passado por aquilo. Quando eu olhei o bunker, eu falei, uau, olha o tamanho disso. Como que eu sobrevivi? Vocês vão ver nas imagens, o bunker tá cheio de marca de tiro, das granadas, e eu sobrevivi. Então eu tive o sentimento de gratidão, acima de tudo. Curioso que a jornalista me perguntou, ela falou, Rafa, você deve sentir muito ódio, né? Porque olha isso que você passou. E eu falei, não sinto, eu não senti ódio naquele momento. Eu senti gratidão, tá vivo. E tá passando por aquilo foi um modo de eu ver a vida de outro jeito. Hoje, se eu me emociono, é porque eu vejo criança brincando, é porque eu vejo o sol, é porque eu vejo uma praia, eu vejo um casamento, coisas que são a vida, que é o oposto do terrorismo. Acho que é isso que eu venho trazer do que aconteceu, né? Ana, como vocês estão hoje? Feridos, mas mais unidos, né? Sim. Acho que a família está mais unida ainda do que já é, o amor eu acho que está mais forte ainda. Tentando ainda, né, se metabolizar tudo o que aconteceu, digerir e realmente se fortalecer, né? Mas eu acho que mais unidos ainda. É uma cicatriz eterna. Eu estava essa semana com sobreviventes do Holocausto e eles me colocaram na mesma posição deles, de sobrevivente, de o que eu passei por gás, granadas, tiros, toda a intenção dos terroristas em exterminar todo mundo que estava lá. Então, tudo isso eu me sinto como se fosse um sobrevivente. Então, eu tenho uma segunda oportunidade. E eu acho que estar com a minha família, estar com a minha mãe é uma sorte absurda. Rafa, se você pudesse deixar um recado para os pais das vítimas desse terrível acontecimento, se você quiser até olhar para cá, o que você diria? Sinto muito. Sinto muito mesmo. Por vocês, por aqueles que perderam também os pais, os sequestrados. Eu não imagino como é para uma mãe, para um pai, para um filho ter um familiar seu, um ente querido, na mão dos terroristas todos os dias, você saber que eles estão lá há 7 meses. A dor deve ser imensurável. Eu não tenho ideia da dor que é, mas eu tô com vocês. E é de coração. Lembrando que tem, a gente não sabe se tem, né? Já estão muitos mortos há 7 meses, tinham mais de 100
pessoas nas mãos dos Tem terroristas 133. hoje. A gente não sabe se estão todos vivos, né? Imagina se... O Rafael contou uma coisa curiosa na primeira palestra, que o pai do Hanani, que faleceu, falou, eu preferia que ele, se fosse para ele ser sequestrado, eu preferia que ele tivesse morto, né? E assim, eu imaginava isso no bunker, eu preferia tá morto do que na mão deles. Eu não sei o que é o sofrimento, se eu já tenho os traumas que eu tenho, pelo que eu passei no atentado, imagina você estar na mão deles, dessas pessoas que não tem sentimento, não tem um pingo de sensibilidade. Então, eu não imagino a dor deles. Gente, não importa a religião que vocês sejam, mas esse ataque terrorista do Hamas foi a maior atrocidade que a gente viu nos últimos tempos. Isso é inadmissível, isso é terrorismo puro, isso tem que acabar. Ana, depois de toda essa longa jornada na maternidade até o fatídico dia do ataque, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade trouxe? Uau! Eu tenho certeza, né? Estar junto dos filhos, apoiar os filhos incondicionalmente, estar presente, fazer com que eles se sintam amados. Eu acho que é a maior lição, porque o Rafa é este menino que ele é hoje, corajoso, valente, porque ele se sente amado, ele sente que tem essa base, ele se sente querido, ele se sente, de certa forma, protegido. Eu não pude protegê-lo ali, mas ele se sente protegido em pensamento, né? Meu coração está com ele, meu amor está com ele, meu pensamento está com ele, 100% do tempo, e é um amor incondicional. Que lindos vocês. Rafa, Ana, muito, muito obrigada por ter vindo. Cada vez que eu escuto você falar é uma nova lição e sopro de vida. Que linda essa relação de vocês, que sorte que vocês têm de ter um ao outro. Espero que esse programa faça justiça a tudo que vocês, faça jus a essa história de muita dor, mas que hoje tem muito amor entre vocês. Espero que você siga uma vida aí de aprendizados e possa crescer cada vez mais espiritualmente, que você, Ana, possa curtir seus netos. Obrigada mesmo. Realmente você é um milagre e que bom que você está aqui para contar. Obrigado. Obrigado a você pelo espaço. Acho que é a primeira vez que a gente está falando junto e... Eu fiquei muito emocionada. Na hora que eu vi tua mãe na palestra, eu fui falar com ela. Falei, Ana, eu sou a Mariana. Ela falou, eu tenho um programa, eu quero muito te trazer, porque eu só vi você nas entrevistas. E eu queria falar da ótica da mãe, da maternidade. Espero que muitas mães se inspiram a ser como ela, que é uma guerreira. É uma guerreira, é uma mãe que fez de tudo por nós. Eu me identifico, viu, Ana? I can relate. Ai, obrigada. Rafa, que graça. Obrigada. Obrigado a vocês.